Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de termologia. E hoje é a nossa aula de número 2, Introdução à Termometria. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Vamos para a aula de número 2 de termometria. Pessoal, e a nossa aula número 2 é a Introdução à Termometria. Primeiramente, a termometria é o estudo das medidas da temperatura. Professor, essas medidas agora, nós teremos o valor expresso agora em uma escala termométrica, tudo bem? Mas, antes de iniciarmos o termômetro, é importante fazer uma diferença aqui. Nós sabemos que a medida macroscópica da temperatura é a sensação térmica, na qual fazemos através do sentido tato, para saber se o corpo está quente ou frio. Só que, pessoal, a sensação térmica, ela é muito subjetiva, pois vai depender de cada pessoa e das condições atribuídas no momento. Então, a forma mais correta de medirmos a temperatura é através do termômetro, que ele é o medidor de temperatura. Tudo bem? Então, a parte agora, para se medir, não será mais através da sensação térmica, por conta que a sensação térmica que nós temos, quente e frio, ela é subjetiva. Tudo bem, pessoal? Então, uma observação importante que há em comum no termômetro. Pessoal, a grandeza termométrica vai estar associada ao tipo de termômetro. Agora, o que está associado a todo tipo de termômetro? A dilatação. O que tem em comum entre todos os termômetros é a dilatação do volume, a dilatação do comprimento de uma lâmina, tá bom? A variação, por exemplo, de uma resistência elétrica. Então, a palavra que tem em comum em um termômetro é a dilatação das grandezas termométricas. Professor, o que são grandezas termométricas? São grandezas que vão estar associadas no momento do funcionamento do termômetro. Vamos ver já alguns exemplos. E, por fim, quando colocamos o termômetro em contato com o corpo, com o sistema, após algum tempo, o termômetro e o sistema ou um corpo ficarão com a mesma temperatura. Ah, professor, então qual o princípio do termômetro? É o princípio do equilíbrio térmico. Tudo bem, pessoal? Então, após algum tempo de contato, os corpos e o termômetro, ou o sistema e o termômetro estarão com a mesma temperatura. Vamos para o próximo tópico. Pessoal, nós temos alguns exemplos de termômetro e suas grandezas termométricas. Nós consideramos o primeiro termômetro, que foi inventado por Galileu Galilei, o termoscópio AA. Qual a grandeza termométrica que seria utilizada nesse termoscópio, professor? O volume. Pessoal, observe que aqui nós temos a primeira imagem aqui com a temperatura 1 e o volume está abaixo da temperatura 2. Tudo bem? O que nós observamos? Que a temperatura 1 está maior que a temperatura 2. O que significa dizer? Significa dizer que no primeiro exemplo aqui está mais quente e no segundo exemplo está mais frio. Professor, considerando as temperaturas. Por que no primeiro exemplo está abaixo e no segundo exemplo está assim? Por conta que quanto mais quente, a pressão aumenta. E isso faz com que o líquido desça. E quando está mais frio, a pressão diminui. Isso faz com que o líquido suba.
na verdade, não é considerado exatamente um termômetro, por conta que esse termômetro de Galileu não media em valor numérico, só apenas dava para saber se estava quente ou frio. Mas nós consideramos o início para a questão dos termômetros, tudo bem? Aí nós temos aqui o mercúrio, que é o termômetro de mercúrio, e a grandeza utilizada é também o volume, tudo bem? Mercúrio pode dilatar, aumentar o seu volume ou contrair, diminuir o seu volume. Nós temos também o termômetro digital, que ele utiliza resistência elétrica, tá bom? A resistência elétrica pode aumentar ou diminuir de acordo com a variação da temperatura. Esses mais modernos, que nós temos o sinalzinho quando já chegou ao equilíbrio térmico. E nós temos o pirômetro óptico, que ele faz a questão da radiação infravermelho. Vocês já observaram que alguns médicos utilizam esse termômetro apontando para a testa, apenas ele vai detectar radiação infravermelha e vai saber a temperatura do nosso corpo. Tudo bem? Pessoal, esses são alguns exemplos de termômetros. Existem outros, mas eu quero que você observe que os termômetros estão associados a alguma grandeza métrica. No caso, a sua maioria é o volume, tudo bem? Os mais modernos, né, utilizam a resistência elétrica, assunto de terceiro ano, e outros utilizam a radiação infravermelho, que é o calor emitido pelos corpos. Tá bom, pessoal? Então vamos agora ver uma observação do termômetro de mercúrio. Pessoal, até a criação dos mais modernos termômetros digitais, o termômetro mais utilizado para medir a temperatura era o termômetro de mercúrio. Agora, professor, o que você vai falar do termômetro de mercúrio? Vamos falar por conta da substância existente nele, que é a substância mercúrio. Professor, por que se utiliza o mercúrio? Pessoal, o mercúrio é considerado uma substância termométrica. Dias, substância termométrica seria o quê? É uma substância que tem uma dilatação regular numa faixa de temperatura. Pessoal, além disso, o mercúrio ele é fácil de ser visualizado, ele é opaco e tem um certo brilho, por isso facilita a utilização do mercúrio no termômetro. Tá bom, pessoal? Nós também temos, pessoal, outros termômetros, a álcool, por exemplo, mas geralmente se coloca uma substância para dar uma coloração nesse tipo de termômetro, tá bom? Então, uma observação final, nós temos aqui que nós temos o bulbo, né, ligado ao tubo capilar, aqui o bulbo ligado aqui, ó, ao tubo capilar, que ele é bem fino, certo, pessoal? Tem um diâmetro bem pequeno para facilitar o mercúrio se dilatar. Tudo bem, pessoal? Então é importante você observar que existe aqui um estrangulamento para que ele não desça rapidamente. Tá certo, pessoal? Esse tubo ele é de vidro. Por que de vidro? Para não facilitar a transferência de calor para a substância. Então, a escala utilizada é a escala Celsius, a escala utilizada oficialmente no Brasil, e é esse detalhe sobre o termômetro de mercúrio. Ele é uma substância termométrica. Vamos para o próximo tópico. Professor, graduação de um termômetro. O que seria isso, professor? Pessoal, agora nós vamos atribuir um conjunto de valores numéricos que a temperatura pode assumir, que vai ser as escalas termométricas, tá bom? Que nós vamos fazer isso através da graduação de um termômetro. Professor, o que eu devo fazer para montar essa graduação? Nós primeiro temos que atribuir 2 pontos fixos. Quem são esses pontos fixos, professor? Nós temos 2. É o ponto gelo, ou também chamado ponto de fusão, e nós temos o ponto de vapor, que nós temos o chamado também ponto de ebulição. Tudo bem? Só uma atenção. Os termômetros, eles são graduados na pressão normal,
1 atm, ou seja, a nível do mar, 1 atmosfera. Tudo bem, pessoal? Então, atenção para esse detalhe. Os pontos que nós vamos ver, eles são associados ao nível do mar, pressão 1 atmosfera. Então, aqui nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, todo termômetro vai ter, dependendo da sua graduação, o ponto gelo e o ponto vapor. Vamos ver as principais escalas termométricas e quais pontos foram atribuídas a elas, tá bom? Agora com a escala Celsius. E agora as principais escalas termométricas. Dias, o que significa dizer principais? Pessoal, nós temos várias escalas, só que nós vamos ver as que são mais usadas em países e quais são usadas no meio científico. Qual a escala utilizada no meio científico, tudo bem? A escala termométrica é aquela escala que utiliza 2 pontos, o ponto gelo, ou ponto fusão, e o ponto de vapor, ou chamado de ponto de ebulição. Pessoal, a escala Celsius do astrônomo e físico Anders Celsius, o sueco, ela é considerada uma escala relativa. Professor, o que é uma escala relativa? É uma escala que foi inventada. Exatamente. Então, ele inventou esses valores numéricos. Inventada. Só uma observação. Quando foi que ele inventou, Dias, essa escala? Em 1730. Quando ele inventou, ele atribuiu o valor numérico contrário. Ele colocou 0 graus para o ponto de vapor e 100 para o ponto gelo. Exatamente. Tá bom, pessoal? E uma informação importante. Em 1745, o biólogo Linneu inverte esses valores, facilitar a nossa escala, do menor para o maior. Uma atenção, a substância utilizada aqui foi a água. Significa dizer, professor, que em 1 atmosfera a água se torna gelo a 0 graus e se torna vapor a 100 graus, mas para apenas pressão 1 atm. Apenas um detalhe, a escala Celsius, ela também ela foi chamada por um certo tempo de escala centígrada. Por quê? Ou também chamada escala centesimal, porque ela foi de 100 partes. 100 partes. Tá bom, pessoal? Mas em 1948, oficializaram o nome dessa escala com o nome do Celsius. Então, agora ela é chamada de escala Celsius. Não é mais chamada de escala centígrada. Tudo bem? Antigamente as pessoas falavam 36 graus centígrados. Agora o Sistema Internacional já atribuiu o nome para o Celsius. Então vamos para a informação agora da escala Fahrenheit. Pessoal, e a próxima escala é a escala relativa Fahrenheit. Professor, a escala Fahrenheit. Olha, uma observação. Físico Daniel Gabriel Fahrenheit, alemão, ele também inventou a escala dele. Por isso ela é relativa. Professor, uma pergunta, quer dizer que ele colocou esse número aqui, 32.212? Exatamente. A escala também inventada. Na época ele queria atribuir valores, né, do seu país, que no gelo não tivesse muitos valores negativos, por isso ele usou 32 como ponto gelo. E você observa aqui que ele dividiu a escala dele em 180 partes. Vamos colocar aqui 180 partes. Essa divisão da escala dele. Tudo bem? Professor, qual a outra observação a se fazer? Pessoal, em 1724, ele atribuiu o termômetro, né, utilizando, em vez de álcool, mercúrio. Então, já passou-se a utilizar mercúrio
membro da Sociedade Real Inglesa, em 1724. Tudo bem? A escala Fahrenheit ela não é usada em muitos países. A escala mais utilizada é a escala Celsius, a mais utilizada no mundo. Pessoal, alguns países utilizam a escala Fahrenheit, como Estados Unidos, Belize, Bahamas, Ilhas Caimã, tudo bem? Então, a escala mais utilizada no mundo inteiro é a escala Celsius. E agora nós vamos para a escala oficial do Sistema Internacional, chamada escala absoluta, escala Kelvin. Pessoal, a escala absoluta Kelvin, por que ela é chamada absoluta? Porque ela não foi inventada, ela foi comprovada por experimento. Então, é importante esse detalhe, que agora a escala Kelvin, ela foi comprovada por experimento. Ah, professor, por isso ela é a escala oficial do Sistema Internacional. Professor, quem foi que fez o experimento? O irlandês William Thomson. Tá bom, pessoal? E ele conseguiu comprovar a escala Kelvin. Ele foi homenageado como Lord Kelvin, exatamente. Em 1892, ele recebeu o título, tá, de senhor pela Rainha Vitória. Pessoal, também porque ele instalou os primeiros cabos telegráficos sob o Oceano Atlântico, exatamente, tá bem? Recebendo esse título de senhor Kelvin. E quando ele morreu, tem uma curiosidade em relação à morte dele, ele foi enterrado ao lado da sepultura de Isaac Newton. Olha só que interessante, tudo bem? Então, ele teve esse título recebido também pela questão do cabo telegráfico, tá certo, pessoal? E a questão é o seguinte, esses dois pontos aqui, 373, 273, não foram inventados? Não. Vamos saber como ele chegou a esse valor, tá bom? Então, é importante você saber que o ponto vapor e o ponto gelo da escala Kelvin é 273 e 373. Ah, professor, por que esse valor? Porque ele fez a primeira comparação dele com a escala Celsius. Você observa que é dividido em 100 partes. Por isso tem a mesma divisão da escala Celsius. Tudo bem, pessoal? Vamos ver agora como ele chegou a esses valores. Pessoal, o experimento de Kelvin, ele queria chegar na menor energia de agitação das moléculas. Exatamente. O que ele fez? Ele utilizou vários gases, porque nós sabemos, pessoal, que a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais energia térmica, ou seja, mais temperatura as moléculas vão ter. E se diminuirmos essa energia térmica cada vez mais a agitação também diminui. E aí, pessoal, não esquecendo que essa agitação está associada com a energia cinética, com a velocidade das moléculas. Tudo bem? Lembrando que quanto mais agitação, mais rápido as moléculas estão com mais velocidade. Professor, então se as moléculas forem diminuindo essa agitação, vai diminuir a energia térmica, consequentemente, diminui essa velocidade. Então, Kelvin queria chegar na menor agitação das moléculas. Pessoal, ele utilizou diminuindo a pressão das moléculas e o volume constante. E utilizou a escala de referência, a escala Celsius, tá bom? E ele chegou, pelo experimento, de forma matemática, no valor menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, pessoal, a menor energia de agitação na nossa escala é menos 273. Ou seja, a molécula estaria parando de vibrar. Professor, ele conseguiu chegar nesse valor exatamente? Não. Foi apenas com cálculos matemáticos.
tudo bem? Ele chamou esse valor de 0 Kelvin. Observe que não tem a bolinha na escala Kelvin. Professor, por que não tem a bolinha? Uma forma de destacar a escala absoluta, porque essa bolinha está associada ao grau de agitação das moléculas. Bom, pessoal, grau de agitação das moléculas. Professor, quanto vale 0 Kelvin na nossa escala? Menos 273,15. Eu vou colocar só o menos 273. Agora, por que ele não inventou? Pessoal, ele comparou com a escala Kelvin, com a escala Celsius. E qual é o ponto zero da escala Celsius? 0 graus. Então, pessoal, daqui para cá não tem 273 partes, então aqui também terá que ter 273. Que se aqui já tem 0, então aqui será 273 Kelvin. Olha, professor. Agora, daqui para cá nós sabemos que tem 100 no ponto vapor, na escala Celsius. Então, se daqui para cá tem mais 100, aqui também tem que ter mais 100. Então, 100 com 273, 373 Kelvin. Tudo bem? Então, por isso, ele não inventou esses valores. Por isso, a escala dele é chamada escala absoluta. Pessoal, para finalizarmos, o que seria o zero absoluto, então? Seria a menor energia, ou também chamada energia do ponto zero. Então, a menor agitação térmica das partículas. Professor, até hoje, qual foi a temperatura mais baixa registrada? Pessoal, de acordo com Guinness, o livro dos recordes, a temperatura mais baixa medida foi de 450 vezes 10 elevado a menos 12 Kelvin. Tá bom, pessoal? Não chegamos ainda no 0 Kelvin exatamente. Tá bom? Importante saber disso. Então, observe aqui que eu fiz a relação das 3 escalas. A escala Fahrenheit, Celsius e Kelvin. A única escala que não tem a bolinha é a escala Kelvin, porque ela é escala absoluta. E a escala Celsius tem a Fahrenheit, porque são relativas, inventadas. Aqui está o ponto de fusão e o ponto de vapor de cada um, 32, 212, 0 e 100, 273 e 373. Abaixo está o zero absoluto, 0 Kelvin, menos 273 na nossa escala, e na Fahrenheit, menos 460. Uma observação, não temos temperatura negativa na escala Kelvin. A menor agitação é até 0, tá bom? Até o momento é até 0. Então, espero que você tenha compreendido que na escala Celsius vai até menos 273, na escala Fahrenheit até menos 460. E na Kelvin até 0. Bom, a única escala que não tem temperatura negativa é a escala Kelvin. Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Até a próxima aula. Um grande abraço.